Oi, todo mundo! Bem-vindos! Aqui estamos na noite de Natal. Feliz Natal, todo mundo! Nós vamos ter um lindo filme para mergulhar no coração de Deus, de Cristo, e lembrar do real significado do Natal, que basicamente é: você é o presente. Quem você é o Cristo, e esse é o teu presente para o mundo. Eu lembro que muitos anos atrás eu fazia trabalho voluntário. Eu ia e visitava idosos durante a época de Natal e eu era parte de um grupo em Cincinnati, Ohio, que era chamado Projeto de Férias e o slogan era: Você é o presente. Eu e os outros voluntários iam só para espalhar nossa alegria e a nossa felicidade para as pessoas que eram idosas e não podiam sair. E a gente tinha um monte de diversão e alegria, compartilhando nossa alegria com todo mundo. E essa é uma das coisas boas para lembrar durante a época de Natal. Quem você é, a sua verdadeira identidade é como Deus te criou. Você é o Cristo. Não é exatamente aqueles pacotes que estão embaixo da árvore do Natal. Na verdade, é o seu real ser. Sua presença de amor é o presente. A qualquer hora, em qualquer lugar. E por que não ter o Natal 365 dias por ano? Nós podíamos bem celebrar o nascimento de nós mesmos como Cristo a todo momento, todos os dias de qualquer ano. Então, como normalmente nós temos grupos de votação e nós chamamos Jesus para selecionar um filme para nós. Para daí nós temos a experiência dos temas. E aqui está o que vocês votaram para essa noite de Natal, essa apresentação de sábado. Vindo como número 1, não ter medo das consequências. Isso não é uma forma maravilhosa de viver? Viver todos os momentos da sua vida sem medo das consequências? Quem quer viver um monte de coisas do futuro hipotético que nem existe de forma alguma? Por que a gente vive a vida da gente baseado em medo, quando nós temos tudo que a gente precisa e tudo que a gente quer? Quando a gente diz simplesmente: Deus, eu quero viver em felicidade, eu quero viver em alegria, eu quero viver em paz. E esse pedido é valioso para a gente nesse momento. E a única coisa que nos previne viver em felicidade e alegria é a crença nesse futuro hipotético. E esse futuro é uma projeção do passado. Então, quando a gente tem medo das consequências, potenciais consequências que nos vêm como nós sendo corpos, como personalidades, nós estamos entrando num pensamento errôneo. Estamos pensando pensamentos sobre nada, do ego. Nós não devemos nos agarrar em nada, nesses pensamentos vazios. Nós podemos ser livres agora mesmo. Então, número 1, não ter medo das consequências. Número 2, deixar o amor orquestrar o milagre. No curso em Milagres, Jesus nos diz que os milagres são involuntários e não devem estar no controle da nossa consciência. Uau, e isso soa para mim como: deixe ir e deixe Deus. Deus vai liderar o caminho e você vai brilhar a luz. Eu vou apenas seguir o seu direcionamento, sabendo que sua guiança é para minha felicidade, é para a paz da minha mente, é para minha alegria. Então eu me sinto feliz por deixar o Espírito Santo orquestrar o milagre. Eu tenho que dizer que uma vez que eu cheguei nesse ponto da minha experiência, nesse mundo, deixar as coisas rolarem sem medo das consequências, eu não vou viver por medo mais. Isso é ridículo. Eu não estou feliz tentando preparar por consequências futuras baseadas nas crenças do passado, que eu acreditava que a gente era real. Quando eu realmente me deixei ser guiado para que o Espírito Santo guiasse o caminho,
E Jesus, guiando o meu caminho, as coisas se tornaram felizes muito rapidamente. Porque quando você abre mão de tentar controlar o mundo, até mesmo controlar o teu corpo, ou controlar o corpo de qualquer outra pessoa, dá um total alívio de deixar as coisas como elas são, que você começa a desfrutar todo mundo, deixando que todo mundo seja como eles realmente são. Agora, sem ter planos nenhum para eles, sem nenhuma expectativa sobre ninguém. A terceira coisa é ser descompromissado sobre o que eu realmente quero. Eu acho que para a maioria de nós, que nós temos ambições e nós temos metas futuras, e a única coisa sobre metas futuras é, às vezes parece que eles estão vindo e às vezes não vêm. E mesmo quando eles não vêm, mesmo assim a gente não tem que se pendurar na crença que nós precisamos de certas coisas nesse mundo. Nós temos tudinho para ser felizes agora mesmo. Nossa conexão com Deus é o que nós precisamos para ser felizes. E isso está disponível para a gente cada segundo. Não existe nada no mundo que possa nos tirar nossa alegria, nossa felicidade, nossa paz. O quarto é deixar os investimentos do futuro. Esse é bem grande. Muitos de nós são criados e programados para ser muito orientados pelo futuro. Eu serei feliz quando. Eu costumava chamar isso meu. Eu ficarei feliz quando minha conta no banco tiver essa quantidade de dinheiro. Eu vou ficar feliz quando meus relacionamentos parecerem desse jeito. Eu vou ficar feliz quando eu conseguir profissionalmente essa e essa meta. Vou ficar feliz quando eu me mudar para o lugar perfeito. E eu não sei de vocês, mas eu descobri que não existe lugar perfeito. Eu acordei na Flórida hoje e estava 27 graus Fahrenheit. Estava 5 graus abaixo de congelar. Na Flórida! Então isso mostra que a gente não pode contar com nada, em forma que seja desse ou desse jeito. Todo mundo pensa que Flórida são praias. Não que está congelando pelas nossas varandas. Isso só mostra que você não pode contar em nada no reino da forma. Não é para a gente fazer isso, supostamente. Nós só devemos estar presentes e felizes. E o último, que tem 33 votos, é se jogar para dentro, ir com tudo, dar todo para esse momento. Uau, isso é maravilhoso. Eu não sei com vocês, mas isso soa super estimulante, dar tudo para esse momento. Se eu pudesse dar o meu foco total e intencional para esse momento e realmente estar completamente presente com todo mundo e todas as coisas, isso parece simplesmente a receita da felicidade. Por toda a minha atenção no presente momento. Alguém me perguntou: o que você está planejando para amanhã? Ei, eu estou só me jogando totalmente para esse momento. Essa é uma boa resposta. Eu estou totalmente para Deus. Porque Deus está nesse momento. E Deus não é um Deus do passado ou do futuro. Deus é o Deus do momento presente. E Jesus nos diz no curso em Milagres que o momento presente é o que temos de mais perto da eternidade que esse mundo pode oferecer. Tudo o que eu preciso é disso, que Jesus Cristo me diz sobre isso. E eu estou totalmente lá para o momento presente. E você pode sentir as borbulhas de felicidade no teu coração quando você entende que você dá toda a sua atenção, você não está num pensamento hipotético. E o pensamento hipotético é pensar através do passado, em termos de eu gostaria, eu poderia, eu deveria. Se algum de vocês já pensou sobre o passado, desde os cenários da sua vida,
sobre eu poderia, eu gostaria ou eu deveria. Eu poderia ter feito isso melhor. Eu seria feliz se eu tivesse feito isso. Eu não deveria ter feito aquilo. E minha vida seria diferente. Não. Os Jesus e os anjos ririam desse poderia, deveria, gostaria, pensamentos hipotéticos do passado. Mas a única coisa que faz os anjos e Jesus rirem mais são os pensamentos hipotéticos do futuro. Porque é como que a gente pensasse e esperasse que as coisas vão melhorar no futuro. E Jesus diz como, por que você põe suas esperanças no futuro? Se você pode causar a tua liberdade agora mesmo, você pode ser livre. Você não tem que descobrir a forma, o caminho para o futuro. Você pode ser feliz agora mesmo, só se rendendo para o Espírito Santo e para a guiança do Espírito Santo. Então, esses são os nossos temas super estimulantes. E durante essa época de Natal, eu lembrei de um amigo meu, em que ela me contou uma história que ela foi numa igreja metafísica e eles disseram para ela que, vocês sabem, muito legal você estar aqui, mas a gente gostaria que você participasse da nossa Mastermind Class. Daí ela disse, Mastermind? E daí eles disseram sim. Daí eles tinham classes de Mastermind todas as semanas e todos vêm juntos, por favor, venha. Todos sentamos num círculo grande e daí ela disse, mas sobre o que é essa Mastermind? E daí eles disseram que é para a gente descobrir, nós conhecemos o poder de manifestação da nossa mente. Nós aprendemos como manifestar. Então, minha amiga foi para a aula e ela disse para o círculo de gente. E um por um eles tinham que dizer qual seria o dia que eles iam manifestar, na frente de todo mundo. Mas quando eles chegaram na minha amiga e perguntaram o que você gostaria de manifestar, daí sua resposta que ela falou alto para todo o grupo foi: tudo, todas as coisas. Daí o pessoal falou: pera, você não entendeu sobre o que é esse grupo. Então vamos esperar um momento, todo mundo se centraliza, todo mundo se realinha e a gente vai tentar isso de novo. Daí eles esperaram 4, 5 minutos e daí dizer, ok. Daí disseram, por favor, o que você quer manifestar? Daí ela disse, todas as coisas. Isso foi tudo que ela pôde dizer. Daí eles tentaram 3, 4 vezes. E tudo que ela podia dizer, todas as coisas. E daí eles disseram, bom, vamos continuar. Você não entendeu sobre o que esse grupo é. Bom, eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer que eu li uma parte que Jesus diz no curso em Milagres sobre todas as coisas. Isso é do capítulo 26. Jesus diz, qual é a vontade de Deus? Ele diz que quer que seu filho tenha todas as coisas. E isso é garantido quando ele cria todas as coisas. É impossível que alguma coisa seja perdida que quando você é o que você tem. Esse é o milagre pela qual a criação encontra sua função, compartilhando isso com Deus. Não se pode entender separada dele, de Deus. E dessa forma não teria significado nesse mundo. Aqui é quando o Filho de Deus pede não muito, mas pouquíssimo. Então eu traduzi o que o David leu, que está no capítulo 26, no número 11 do curso em Milagres. E agora eu vou ler exatamente como está no nosso livro, na nossa tradução. O que é a vontade de Deus? A sua vontade é que seu filho tenha tudo. E isso ele garantiu quando o criou sendo tudo. É impossível que qualquer coisa seja perdida, se o que tens é o que és.
Esse é o milagre pelo qual a criação veio a ser a tua função, compartilhando-a com Deus. Ela não é compreendida à parte dele e, portanto, não tem significado nesse mundo. Aqui, o Filho de Deus não pede muito, mas pouco demais. Você vê, nós temos uma mente muito poderosa. Nós temos o poder da prece e nós fomos criados como Cristo, como Filho Santo de Deus, com tudo. E quando a gente acredita no ego, nós limitamos o nosso pedido para coisas pequenininhas. Nós realmente não acreditamos que nós merecemos tudo. Nós acreditamos que nós temos direito a só um pouquinho. E daí nós vivemos nossa vida inteira como se nós tivéssemos que estar satisfeitos com um pouquinho. E eu lembro dos meus primeiros anos, quando eu estudava um curso em milagres, eu lembro isso muito forte. Ele disse: você nunca pede muito, você sempre pede muito pouquinho. E num certo ponto, a Ellen Schuckman estava mostrando o curso em milagres, e daí o Ken Wapnick estava falando com a Ellen, e ele disse: eu acho que tem alguma coisa a mais nesse tópico das preces. Você podia pedir para Jesus se ele podia dar mais alguma informação do que a prece realmente é. E daí Jesus deu o que é chamado da canção da oração, o suplemento que vai junto com o curso em milagres, que é chamado a canção da oração. E nisso Jesus diz: quando você acredita no ego, você limita a tua prece. Você limita a tua prece quando você acredita nas crenças do ego. E no final, o que Jesus diz para a gente é que a gente aprende o poder da nossa mente e a gente aprende a deixar ir as nossas crenças e os pensamentos que nos limitam. Então, a gente vai junto para Deus. E daí a gente remove todas as limitações da nossa vida de preces. E finalmente a gente aprende como orar e somente dizemos: Deus, qual é a sua vontade para mim? Em outras palavras, no começo, quando a gente sente que falta alguma coisa e nós sentimos que não somos o suficiente, nós não podemos ajudar e daí a gente pede por coisas. Pedimos por atributos, pedimos por coisas específicas. Nós podemos rezar por muitas coisas específicas, mas no final, Jesus nos diz: vocês vão aprender que a única prece que vocês realmente querem pedir para Deus não é uma pergunta de forma alguma. É o desejo de se afundar na vontade de Deus. E saber que a vontade de Deus para sua perfeita alegria é a tua própria vontade para a tua perfeita alegria, felicidade, como a do Cristo. Então eu acho que essa é a mensagem para todos nós nessa noite de Natal. Cristo está dando para nós um filme hoje e é sobre o tema Deixe ir todas as limitações. E não ponha nenhum limite na prece dos nossos corações. O filme hoje é chamado de Last Holiday, As Últimas Férias, e ele está estrelando a Queen Latifah. É a história de uma mulher que basicamente está vivendo uma vida de causa. Ela trabalha no seu emprego, coleta seus pagamentos. A gente pode dizer que ela está vivendo o que a gente podia chamar de muito cuidadosa, conservativa e muito limitante vida, por causa da sua crença em não valer, em não ter valor. Ela realmente não acredita que ela vale mais do que o que ela está apegada. Então ela tenta viver uma vida bem cuidadosa. E no filme vão haver circunstâncias que vão vir até ela em que ela vai começar a questionar o direcionamento da própria vida. A gente tem um monte de filme legal no guia de filmes para iluminação e talvez alguns de vocês já devem ter visto o filme chamado Guitar, Violão. Um filme que foi feito pela filha do Robert Redford. E é um filme de uma mulher que se sente meio que numa armadilha. Ela não está satisfeita na vida e daí ela recebe um diagnóstico quando ela vai no médico de uma doença terminal. E esse filme
que a gente vai assistir hoje é muito similar. Porque basicamente a gente vai ver que essa mulher, a Georgia Bird, ela está bem contente com a vida dela, mas ela tem um diário, vamos dizer assim, com as possibilidades. A gente podia dizer que esse caderno de desejos é os seus. Se ela pudesse, ela queria fazer isso e aquilo. E esses são os seus desejos hipotéticos, que ela não é muito corajosa para ir atrás deles. Como a gente já estava falando, o momento presente é o que a gente devia realmente se entregar para isso. E é no momento presente que a gente começa a entender que não existe pensamentos hipotéticos. Não existe alguma coisa que você realmente possa imaginar que não seja como é agora. Porque o que temos agora, nesse momento, é tudo. São todas as coisas. Então, tudo que você está experienciando agorinha é tudo o que você acredita. Como você experimenta o mundo e como você experimenta você mesmo. É um cenário que se move sobre o que você acredita sobre você mesmo. Nesse agora. E o Espírito Santo está dizendo, é o propósito dele, dizer, por que você não deixa aí essas crenças de quem você é agora mesmo? Porque você é muito mais do que você pensa que você é. Você é muito mais do que você acredita que você é. Se você pode imaginar o que Jesus e os anjos pudessem te mostrar só por um instante quem você realmente é, você ia ficar atordoado de quão magnífico você realmente é. Você choraria de ver quão belo você é. Você ia ficar cheio de alegria de ver quão expansivo e ilimitado na sua verdadeira essência, no teu verdadeiro ser. Então a Georgia, ela vive e mora em New Orleans, numa cidade do sul dos Estados Unidos, na Louisiana. E toda a sua vida ela nunca deixou a Louisiana. Diferente do nosso amigo Rick, que está bem longe da Louisiana, porque já voou para longe de lá. Mas nesse filme, a Georgia nunca deixou a Louisiana. Ela vai para a igreja, tem uma igreja lá, ela trabalha numa loja de departamentos, ela não tem um monte de amigos, ela gosta de preparar comidas gourmet, mas não gosta de comer elas, porque ela tem medo de engordar. Então ela faz preparos gourmets imensos e daí ela come coisinha pequena. Até a comida que ela faz ela não come, ela cozinha para as outras pessoas. Ela canta no coro, ela adora cantar. Ela gosta de se abrir e cantar para a glória do Senhor. Seus relacionamentos, bom, ela tem umas possibilidades. Ela tá de olho num cara que ela trabalha junto, mas ela tá com a boca fechada, não fala nada. E ela nunca falou que ela estava afim dele, mesmo trabalhando nessa loja de departamentos. Ela economiza faz anos o dinheiro dela e ela tem alguns bônus. Mas basicamente ela nem usa o dinheiro dela, ela só economiza e guarda. E ela tem essas possibilidades que estão crescendo de todas as coisas que ela gostaria de fazer na vida que ela não fez ainda. Ela escreve, põe fotografias e descreve, e ela escreve sobre o cara que ela está afim, e os lugares que ela gostaria de visitar, e as coisas que ela gostaria de fazer, mas ela guarda tudo nesse caderno de desejos. E daí a gente vai ver nesse filme que um dia ela vai ser diagnosticada com uma doença terminal. Muitas vezes, para os seres humanos, isso faz parte de um acordar espiritual. Quando as pessoas estão tão acostumadas a seu próprio mundo e às suas limitações, que às vezes elas têm um diagnóstico de doença terminal. Para chacoalhar elas desse sono e fazer com que elas comecem a se abrir para a ideia de que tem mais da vida do que o que elas percebem para elas mesmas. E que elas merecem isso. Um monte de gente que são diagnosticadas com doenças terminais, são avisadas que tem só 3 ou 4 semanas para viver. Uau, elas vão viver coisas que elas nunca deram permissão para viver anteriormente. Nunca se deram essa permissão.
Quero dizer, a gente tem um monte de filmes no guia de filmes para iluminação. Tom Hanks está num, o The Guitar é outro exemplo. Nós temos uma porção de filmes que o personagem principal é diagnosticado com uma doença terminal. E isso faz eles chacoalharem desse sono. Movem para das possibilidades, do livro das possibilidades, para de verdade ir para isso, viver. Eu acho que provavelmente o filme que eu mais gosto é Joe e o Vulcão. E ele acredita que ele tem uma nuvem no cérebro. E daí ele descobre que ele sente que ele tem muito pouco tempo de vida. E daí, de repente, ele vem desse mundo que ele limita, desse mundo limitado que vive, em milagres, cascatas de milagres. Assim que ele se abre para cair no guia do seu coração, que ele começa a seguir o coração dele. A boa coisa que a gente pode, que a gente tem é que a gente não precisa esperar um diagnóstico de uma doença terminal. Nós podemos ter os milagres agora mesmo, começando agora e continuando para sempre. E para sempre. E tudo que a gente tem que fazer é acreditar que a gente tem valor. Esse é o maior limite que as pessoas têm. Em termos de milagres, eles se tornam tão acostumados em crenças limitantes, essas definições limitadas, esses pensamentos limitados, que se alguém me mostrasse um filme do que se passou há 35 anos atrás, eu ia ou totalmente desacreditar, ou eu ia ficar morrendo de medo. Eu poderia estar numa descrença total e dizer: essa aí é uma pessoa errada, não sou eu. Eu tive muitos milagres. Eu não poderia escrever tantos milagres em tantos livros. Eu não conseguiria escrever 100 livros e colocar todos os milagres. E não é porque eu fui diagnosticado, porque eu ia morrer rapidamente, mas porque eu senti que devia ter mais da vida do que parece ser só uma pessoa indo através dos dias. Tem que ter mais da vida. Eu lembro quando eu estava na faculdade e eu falava com os outros estudantes e todos eles tinham o futuro traçado, as metas, e eu continuava sentindo que eu acho que a única coisa que eu quero da vida é que eu não quero morrer. Tente dizer isso para os seus colegas, eles vão dizer: oi? Eu realmente não quero sentir, eu não quero provar a morte. E eles iam dizer: oh, desculpa, mas você está no planeta errado para isso. Daí eu ia dizer: não, eu acho que Jesus ele encontrou alguma coisa. Ele estava numa e eu acho que ele realmente descobriu que é impossível morrer. Então, isso realmente ia libertar a tua mente do medo das consequências. Então, quando você entra nessa realidade e verdade de que você nunca vai morrer, daí você sente, eu sinto que quando eu vou para a minha vida, eu posso viver cada momento totalmente. Ir viajar quando eu sinto que eu devo viajar, encontrar quem eu sinto que devo encontrar. Eu não tenho medo do tempo, eu não fico preocupado, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu sinto como se eu tivesse a eternidade. Então não é problema para mim ter um telefonema bem longo e legal, ou sair e ter uma caminhada longa, ou gastar o dia inteiro junto e perder a noção do tempo. Eu gosto disso, eu gosto de perder a noção do tempo. Ter tanta alegria por perder essa noção da passagem do tempo. Mas eu acho que vem dessa sensação, essa sensação milagrosa, que você começa a sentir que você não pode morrer. Não tem nada que você possa fazer para se fazer morrer. Então você começa a viver de uma forma muito espontânea e aberta, de uma forma de ter o coração aberto. E eu acho que esse filme nos mostra, é o que Jesus realmente nos encoraja. Porque para essa mulher, Georgia Bird, ela está vivendo muito, muito cautelosamente.
e ela tem medo de falar, botar para fora. E eu acho que, como muitas pessoas, vocês sabem, elas têm medo do que o que pode acontecer. Elas realmente não deixam a vida brilhar. Elas entram numa de agradar as pessoas, agradar seu chefe, agradar seu senhorio, seu parceiro, sua família. E daí chega uma hora que você começa a sentir: o que eu estou fazendo aqui? Que tipo de barganha que eu estou fazendo? Eu quero ter um espírito livre, um espírito livre que nunca morre. Eu quero conhecer minha verdadeira realidade, como um espírito que nunca vai morrer. Então a gente vai desfrutar desse filme e eu vou aparecer de tempos em tempos, me encontrando em alguns pedaços desse filme, porque eu acho que vocês vão ter a capacidade de se relacionar com a Georgia e sua história. E da primeira vez que eu vi esse filme, eu estava tipo torcendo por ela, tipo, vai, não se segure, diz o que você precisa falar, põe para fora, não interessa o que você tenha para dizer. Para qualquer um, para teu chefe, para teus vizinhos, para sua igreja. Fala o que você realmente tem para dizer. Se você é um cantor do coro e você acha que a congregação precisa ouvir alguma coisa, põe para fora. Se você acha que alguma coisa o ministro deve ouvir, fala. Quando a gente fala, nós entendemos que o que a gente ensina é o que a gente aprende. E quando a gente fala de um lugar de expansão, de um lugar de confiança ilimitada, daí de repente o mundo começa a refletir de volta. Nossa confiança ilimitada. Isso aconteceu comigo, eu vi que se realmente eu seguisse a minha intuição e a minha guiança, de repente o mundo começou a se iluminar. Eu pensei, isso é um lugar realmente brilhante. Quando eu confio, mas quando eu não confiava, quando eu tinha dúvidas, era realmente um lugar escuro, negro. Sempre que eu tinha pensamentos de dúvida, parecia que tinha reflexos dessa dúvida. Até eu simplesmente pensar, eu não quero fazer isso mais. Então, sente-se e desfrutem desse lindo filme de Natal. E vamos assistir a Georgia. Abrir o seu coração e abrir a sua mente para os milagres, como um exemplo para todos nós. É tudo que todos nós queremos, é estar abertos para milagres. Milagres todos os dias. Muitos deles. Ok, eu vejo vocês daqui a pouquinho.